Aloha, gente linda e maravilhosa! Estamos aqui para mais um vídeo e hoje pode pegar a sua cadeirinha, pode pegar sua aguinha ou seu cafezinho, que a aula hoje é de primeira. Nós vamos trazer aqui um conteúdo que eu já tô para trazer para vocês há um tempo, só que eu estava esperando algumas coisas acontecerem para mim poder chegar em vocês e divulgar trazer esse novo conteúdo que é de arrebentar. É um conteúdo assim de muito valor na ciência, na vida do ser humano, e é uma descoberta muito valiosa em termos de crenças limitantes, limpeza energética, mudança de mindset. Aí vem tudo junto e misturado para que as pessoas consigam, não em 2, 3 sessões, em uma sessão, terminar com todos esses karmas que te perseguem e que não te deixam viver a vida dos seus sonhos. Por que tem que partir para isso? Porque as pessoas ainda não sabem como mudar seu mindset. Então, os cientistas já foram lá se antecipando e viram que existe uma maneira muito legal, muito suave, sem medicamento, como na psiquiatria, né, dando medicamentos pesados. Está existindo uma maneira muito mais suave de mudar o nosso mindset, a nossa maneira de ver a vida, simplesmente com sugestões. E qual é esta grandiosa descoberta? É a hipnoterapia. A hipnoterapia, ela está revolucionando a ciência da psicologia. Ela é uma ferramenta que muito mistificada devido às coisas do durma, né? Acorda! E as pessoas ficaram com medo até da hipnoterapia porque elas achavam que elas fariam coisas que não queriam fazer, tipo imitar galinha ou andar que nem cachorro, né? Isso são tudo mitos. Não existe essa coisa porque isso é tudo show. É como se diz, foi inventado esse tipo de hipnoterapia para show. E o que é a hipnoterapia? Vamos lá, separei aqui muita coisa, muito conteúdo. Pega a sua cadeirinha aí que nós vamos descobrir como é que se tira fobias, medos em uma sessão de hipnoterapia. Vamos lá. A hipnoterapia é um método utilizado para auxiliar indivíduos no manejo de problemas diários ou na superação de transtornos psicológicos. Olha só. O processo acontece quando a pessoa atinge o estado de hipnose e tem acesso ao subconsciente. Olha só, nós estamos esse ano todo tentando aprender como entrar em contato com o nosso subconsciente, né? Agora nós já sabemos que existe uma maneira que você relaxa e alcança o subconsciente. Hipnoterapia se trata de uma técnica terapêutica realizada com o paciente no chamado estado de hipnose, que também é conhecido como estado de consciência e vigília. Você não está dormindo. Outro dia eu falei no vídeo, existem 4 estágios do sono. E a hipnose, ela é em alfa. E as manifestações, eu já falei, as visualizações têm que ser feitas em alfa. Alfa e teta. Então, presta atenção, porque agora todos as peças do quebra-cabeça vão se juntar. E você vai começar a entender que, sim, você pode mudar muita coisa sozinho, sim, mas existe uma maneira mais rápida que faz para você. Então vamos lá. É o momento em que a camada consciente assume o papel principal e o consciente fica apenas no pano de fundo. Vale reforçar que realizar a hipnose não significa que o indivíduo perde o controle ou fica inconsciente, olha só. Na realidade, é um estado de relaxamento que proporciona maior foco, imaginação e emoção. Então, o que eu falei antes,
que para visualizar você tem que estar naquele estado sonolento, onde você ainda não pegou no sono, você ainda não dormiu. Então é esse o estado, e é aqui que nós praticamos a hipnoterapia. Estudos apontam que durante a hipnoterapia, o córtex pré-frontal aqui fica inibido e o sistema límbico mais ativo, o que torna mais fácil o acesso e a reprogramação de conteúdos do subconsciente, como memórias, hábitos, vícios e emoções. Como funciona a hipnoterapia? O estado de hipnose é alcançado por meio das induções e com o objetivo de gerar relaxamento físico e mental. Então, quer dizer, o hipnoterapeuta, porque eu sou formada em hipnoterapia, o hipnoterapeuta, ele vai induzir você a relaxar. E você relaxando, ele consegue, conversando com você, lógico que antes existe uma pré-consulta, onde você vai dizer o que é que te aflige, o que é que te faz mal, o que é o fumo, é não sei, medo de elevador, medo de avião, medo de andar, de dirigir, ciúme excessivo, vontade de comer doce, estraga a sua vida, você engorda, vontade de comer tudo que vê pela frente. Isso tudo são distúrbios emocionais, tá? Transtornos emocionais, aonde a hipnoterapia pode eliminar esse problema, fazendo com que você volte ao normal do que você teria que ser, tá? Então, como funciona a hipnoterapia? O estado de hipnose é alcançado por meio de induções, quer dizer, o hipnoterapeuta, ele induz você a relaxar. O objetivo é sempre enfraquecer os padrões subconscientes disfuncionais, que normalmente são a causa psicológica de problemas emocionais. Podem ser usados técnicas como Gestalt, regressão, terapia cognitiva, entre outras. Então, são coisas que são usadas na terapia. Fazer com que você vá naquele foco, naquele ponto, e você descubra e desmistifique o porquê que você fez aquilo. No meu caso, quando eu parei de fumar, porque eu parei de fumar com a hipnoterapia, você não dorme. Você fica consciente o tempo todo. Se você dormir, você perde o benefício, a menos que o seu subconsciente esteja realmente prestando atenção naquilo. Aí talvez você tenha alguma lembrança, mas geralmente se você dormir, você perde o benefício. E só a única coisa que você vai se beneficiar é de ter um tempo de sono gostoso. Eu entendi que eu tinha começado a fumar para provocar meu pai. Eu comecei a fumar para provocar meu pai. Meu pai era um pouco ditador, era um pouco duro demais às vezes, e ele queria que os filhos dele fossem perfeitos. Ele era militar, era delegado, era advogado. Então, quer dizer, ele tinha esse sistema de que todos os filhos dele tinham que ser perfeitos, não podiam errar. E eu comecei a namorar com um rapaz que fumava, né? Então, uma vez ele esqueceu o cigarro e ele deixou o cigarro na varanda da casa. E eu levei o cigarro para dentro do quarto. Meu pai, a carteira de cigarro, né? Para dentro do quarto, com o isqueiro. Meu pai entrou no meu quarto e viu essa carteira de cigarro. Então ele disse que me faria, perguntou se eu estava fumando, eu falei que não, e ele disse que se ele me pegasse fumando, que ele me faria eu engolir todos os cigarros da carteira. E nisso, nesta época, eu lembro que meu pai e minha mãe andavam, tipo, pensando em se separar. E foi uma época minha de revolta, né? Então eu, como adolescente e revoltada, o que eu fiz? Eu fumei de pirraça.
Então tá aí o porquê do meu vício do cigarro, que demorou mais de 35 anos fumando. E eu não entendi o porquê, e eu já tentava parar muitas vezes e não conseguia. E com a hipnoterapia, tudo deu certo, tudo se abriu e eu parei de fumar. Olha só, visto que há acesso direto ao subconsciente neste processo, a hipnoterapia costuma ser mais rápida do que outros tipos de terapia. No entanto, não há número máximo ou mínimo de sessões, podendo variar conforme cada caso, a gravidade do problema e a resposta individual do paciente. O mais importante para ter sessões bem-sucedidas é contar com um profissional qualificado e experiente, tá? Um hipnoterapeuta. Eu. Por fim, vale pontuar que, segundo a legislação brasileira, a psicoterapia e a hipnoterapia não são atividades exclusivas de profissionais de saúde. Isso significa que podem ser praticados por outros profissionais, contanto que não utilizem o título de médico, psiquiatra, psicólogo e demais profissões regulamentadas. São hipnoterapeutas, tá? Terapia, não é psicologia ou psiquiatria ou medicina. Tá? Com isso, fica claro que qualquer indivíduo que não esteja vinculado a tais conselhos, pode atuar como hipnoterapeuta em todo o Brasil, além de ter a possibilidade de se inscrever na Sociedade Brasileira de Hipnose, para que é necessário comprovar uma quantidade mínima de horas de capacitação técnica reconhecida, tá? Então, vamos lá. Quais são os benefícios da hipnoterapia? O estado hipnótico permite que o paciente esteja mais aberto para sugestões e o que traz diversos benefícios, além de contribuir para tratamento de transtornos psicológicos como depressão, ansiedade, estresse pós-traumático, fobias. A hipnoterapia também é usada para o controle da dor e a superação de hábitos nocivos, como o cigarro, tá? Além desses, a hipnose proporciona outros benefícios importantes, por exemplo, sono de qualidade. A hipnose clínica é excelente para quem é sonâmbulo, quem sofre com insônia ou outros problemas de sono. Olha só, é muita coisa, muito benefício com a hipnoterapia. E foi por isso que eu resolvi fazer. O método contribui para o relaxamento, que ajuda o indivíduo a adormecer com mais facilidade e realmente um sono reparador. É como se você tivesse assim dormido 2, 3 noites. Você acorda como recarregada, como se tivesse renovada. Alívio de dores crônicas. Então, quem tem dores crônicas, quem tem problemas, não é para deixar o médico, mas ele alivia na parte aonde está aqui, relacionado com o sofrimento, com as crenças em volta. A dor crônica é aquela que persiste por pelo menos 6 meses ou mais, gerando prejuízos significativos para a saúde e o bem-estar do paciente. Por exemplo, a fibromialgia, ela é curada com hipnoterapia. Já é comprovado que o tratamento com hipnose, aliado a outras terapias, é capaz de auxiliar na redução significativa desses problemas. Superação de traumas. Ciência já comprovou que memórias não podem ser apagadas, porém a hipnoterapia é capaz de ressignificar as emoções, o que ajuda a neutralizar traumas e a sua carga emocional negativa. Ressignificar é a mesma coisa de limpar as crenças. Você detecta uma crença limitante e você entende que aquilo não é culpa de ninguém, que você já entendeu por que você fez. Lembra do Ho'oponopono? Você assumiu 100% da responsabilidade, você limpou, você soltou ela, você limpou, tá? Ódio, mágoa, você perdoou, entende? Por mais raiva que você tiver, na hipnoterapia, se isso estiver te causando dor, transtornos, você pode curar em uma sessão ou mais. Depende de você, depende de como você
realmente ver esse problema, tá? Vencer medos e inseguranças. Medos e inseguranças são resultados de somatização de problemas e dificuldades vivenciados ao longo da vida que geram traumas e emoções que habitam o subconsciente. Tais sentimentos podem impactar diversas esferas da vida da pessoa, inclusive a sua saúde e o bem-estar. Então, neste ponto, medos, inseguranças, medo de falar em público, insegurança de não ser bem aceito, gente que tem medo de ganhar dinheiro, gente que tem, entende? Tudo isso é feito na hipnoterapia, é resolvido. 7 mitos e verdades sobre a hipnoterapia. Existem muitos céticos quando o assunto é hipnoterapia. Por isso, para tirar as dúvidas que possam surgir, é importante compreender, né, o que é mito e o que é verdade em relação ao assunto. Confira. Vamos lá. A hipnoterapia é reconhecida pela ciência? Verdade, ela é. O método passou a ser oficialmente aceito pela ciência apenas em 1997. Quando o psiquiatra americano Henry Seligman conduziu experiências com voluntários. Posteriormente, o neurocientista Pierre Henry também trouxe evidências importantes sobre a hipnose. Vamos lá. Enquanto o sistema límbico, que responde por comportamentos instintivos, pelas emoções e impulsos básicos, funcionava normalmente, o neocórtex, responsável pela consciência, ignorava o sistema límbico. Com isso, a consciência fica sem referências e, portanto, mais vulneráveis às sugestões do hipnotizador. Quando você entra naquele estado de sonolência, entende? É como se você responde aos comportamentos instintivos pelas emoções e impulsos básicos. Então, o seu consciente está parado, o seu ego está de lado, você está simplesmente observando, escutando as instruções do hipnoterapeuta e você se deixa levar como uma mentalização guiada, você se deixa levar e você consegue desbloquear os seus medos, seus problemas. A hipnose é a mesma coisa do que estado de sono? Mito. Já falamos, os 4 estados do sono, né? Beta é isso que nós estamos, alfa e teta é a sonolência, sem dormir, e delta é sono profundo. Em delta não existe manifestação, não existe nenhuma sessão de hipnose. Quando você faz uma sessão de hipnose, o hipnoterapeuta tem que ver os seus olhos e ver a sua respiração, para ter certeza de que você não caiu no sono, porque se você caiu no sono, não vai ter resultado, tá? A ideia de transe ainda é entendida de forma equivocada por boa parte das pessoas. Durante o nosso dia a dia, entramos em estado de transe várias vezes, por exemplo, ao assistir a um filme, estudar ou realizar outras atividades que exijam atenção plena. O importante é se lembrar de que, apesar do relaxamento profundo, a pessoa hipnotizada está consciente e pode sair do transe quando bem desejar. Todas as pessoas podem ser hipnotizadas? Verdade. No entanto, é preciso entender que para ser hipnotizado é fundamental estar com a mente aberta e suscetível para o processo. Então, se tiver resistência, se tiver com medo, talvez não consiga. Ou então caia em um sono profundo, porque é um estado da mente da pessoa achando que é isso que vai acontecer quando ela é hipnotizada. Então aí realmente acontece, ela dorme. A hipnose pode ser usada como terapia? Verdade. No caso de uso para fins terapêuticos, a hipnose é chamada de hipnoterapia e conduz o paciente sugestões de autoconhecimento, mudanças e comportamentos, etc. O paciente pode falar coisas que não quer ou uma sessão de hipnose, quer dizer, ele pode desvendar ou falar coisas que ele não deveria? Mito, isso não existe na hipnose. Você está o tempo todo consciente, então você fala o que você acha que tem que falar. Muitas pessoas têm essa preocupação, por isso é fundamental ter clareza
do fato de que o paciente não faz nada inconsciente durante uma sessão de hipnose. Nesse estado, porque foi criado a coisa de que o paciente ia cacarejar que nem uma galinha em coisas de shows, ou latir como um cachorro. Então isso causou com que a hipnose fosse mal interpretada, como se fosse uma coisa que a pessoa não tivesse controle, mas isso não existe, tá? É só show mesmo. Apenas psicólogos e médicos podem aplicar hipnose? Mito, não existe isso. A hipnose pode ser praticada por qualquer indivíduo, apenas de não existir nenhuma formação, apesar de não existir nenhuma formação específica reconhecida como órgãos educacionais, há diversos treinamentos que ensinam os seus fundamentos e suas práticas. Aqui nos Estados Unidos já está em Harvard, aí no Brasil eu não sei. As diferenças entre a hipnose clínica e hipnose de palco? Sim, a maioria das pessoas já assistiu algum filme ou propaganda de televisão no qual o hipnotizador balança um pêndulo em frente ao olhar do paciente a fim de hipnotizá-lo. Após alguns minutos, o indivíduo fica sugestionado a fazer aquilo que o hipnotizador determina. Este é um exemplo de uma hipnose de palco, caracterizada por ser um verdadeiro espetáculo para a plateia, não é vida real. É fundamental entender que isso nada tem a ver com a hipnose clínica realizada em consultórios. Apesar de ambas terem um ponto de vista em comum, o princípio do relaxamento e do transe na hipnose clínica do paciente não fica inconsciente. Então, quer dizer, não existe a possibilidade do hipnólogo tomar vantagem sobre uma pessoa hipnotizada, entende? Você tem o controle o tempo todo, você está no controle da sua razão mental. Quando aplicado no consultório, o método visa colocar o paciente em um estado de relaxamento profundo para que possa abrir a sua mente para novas sugestões sobre assuntos que geram desconforto. Mas isso já vai ser combinado com o hipnoterapeuta antes de uma consulta. O que é que você quer tratar? É o vício do cigarro? É a insônia? É o medo do elevador? Você já vai conversar com ele sobre isso e o hipnoterapeuta, ele vai simplesmente focar neste ponto, tá? A relação entre psicólogo e hipnoterapeuta. Psicologia e hipnoterapeuta. Os estudos sobre a hipnose começaram há muitos anos, no século XIX. Passou a ser estudado cientificamente por James Braid, que analisava os fenômenos do sono. Um tempo depois, Jean-Martin Charcot também passou a utilizar a hipnose como objeto de estudo para a cura da histeria. Nesta época, Sigmund Freud trabalhava no mesmo local e por um período passou a estudar o método. Com o passar dos anos, acabou se distanciando da hipnose e seguiu sua carreira de psicanálise. Com esta breve introdução, fica claro que sim, há uma relação entre psicologia e hipnoterapia. Quem sofre com crise de ansiedade, por exemplo, se beneficia da hipnose. As diferenças entre psicólogo, psiquiatra e hipnoterapeuta. Então vamos lá. Psiquiatra trata-se de um médico com especialização em psiquiatria, a área que trabalha no foco no diagnóstico e tratamento medicamentoso de patologias mentais. Esse profissional tem como objetivo identificar a desordem mental. Então, quer dizer, seja caso de loucura. O psicólogo, por sua vez, tem graduação em psicologia, ciência que estuda os processos mentais e o comportamento humano. Existem diversas abordagens da psicologia e o profissional pode optar por se especializar em uma delas para a realização do seu trabalho. O foco do psicólogo é compreender o paciente em toda a sua dimensão psíquica, social e biológica. A partir disso, sugere maneiras de transformar... Como é que eu tiro aqui? Transformar padrões de pensamentos e comportamentos para se alcançar uma vida mais saudável e equilibrada. Lembrando que não necessariamente a pessoa precisa ter um transtorno mental para fazer psicoterapia,
psicoterapia, pois se trata de uma ferramenta de autoconhecimento e bem-estar que traz benefícios independentemente de existir uma condição que precisa ser tratada. Olha, nós viemos de uma criação que dizia que quem frequentava um psicólogo, quem precisava de um psicólogo era louco, né? Então hoje a gente vê que tudo isso era crença, tá? Só o psiquiatra, sim, pessoas que têm distúrbios mentais, que faz coisas que realmente não tem controle, né? Então, este é do psiquiatra. Agora, o psicólogo, ele só vai te ouvir, ele vai te aconselhar. E o hipnoterapeuta não precisa de formação superior para exercer a sua função. Apesar do psicólogo e psiquiatra terem permissão para aplicar o método no dia a dia de trabalho, qualquer pessoa, outra pessoa também pode se graduar em psicoterapeuta. A hipnose ajuda o profissional a acessar o subconsciente do paciente para atingir os resultados esperados. Ao longo dos anos, tem se mostrado uma ferramenta eficaz, com ótimos resultados se aplicada adequadamente. Além de auxiliar no tratamento de transtornos mentais, a hipnose também contribui para o autoconhecimento e o manejo mais saudável das situações adversas ao longo da vida. Esse era o que eu queria trazer para vocês. E já estou atendendo pessoas aqui em Orlando e aí no Brasil. Faço online. E eu tinha muita vontade de trazer para vocês esse conteúdo para que vocês, caso tivessem alguma dúvida sobre o que é a hipnoterapia, então tá aí, né, com todas as informações possíveis. E claro que vocês podem dar uma procurada aí no Google, dar uma vasculhada, ver vídeos sobre hipnoterapia para cada vez abrir mais a cabeça. Eu sei que tem pessoas muito legais no Brasil, algumas eu já tive contato, o prazer de ter contatos. Aqui nos Estados Unidos a gente está trabalhando muito com hipnoterapia no centro de terapia holística aqui de Orlando, e eu faço parte. Então, era isso que eu queria mostrar para vocês, o que é a hipnoterapia, para que vocês desmistificassem e, de repente, se tem alguma dúvida, pode mandar sua mensagem que a gente responde, tá bom? Então, um beijo para vocês e aloha! Eu amo vocês!